Já ouviu falar do livro dos números? Só vem. No resumo falado de hoje, livro dos números e o primeiro recenseamento de Israel. O livro, chamado Números, conforme o nome grego na Septuaginta, recebe esse nome dos dois recenseamentos de Israel, além da atenção prestada aos números em geral. Na grande narrativa do Pentateuco, Números faz a ponte entre Êxodo Levítico, a saída do Egito e a proclamação da lei no Sinai, e o Deuteronômio, despedida de Moisés na fronteira da terra prometida. Evoca os 38 anos desde a partida do Sinai até a chegada a Moabe, do lado oriental do Mar Morto. É um exemplo de teologia narrativa. Narra como o povo, depois da aliança do Sinai, Êxodo, e da instrução aos sacerdotes levíticos, aprende que o caminho se faz caminhando. Pelos fatos ocorridos no caminho, aprende o que significa na prática servir o Deus único e verdadeiro. O livro incorpora os textos legislativos na narrativa, pois é mais fácil gravar as leis e o que elas significam quando enquadradas numa história. As coleções de leis, em parte, já foram apresentadas nos livros anteriores, Êxodo e Levítico, e em parte são inéditas. Apoiando-se, sobretudo, na tradição sacerdotal, Números tende a enraizar as instituições no período da monarquia, do ano 1000 a 600 a.C., e do pós-exílio, 535 a 400 a.C., no período da travessia do deserto, mais ou menos 1200 a.C. Apresenta Israel como um povo bem organizado do ponto de vista civil e religioso, mas, além dessa imagem, mais ideal do que real, mostra também as imperfeições do povo a caminho da terra prometida, ainda em formação e sacudido por crises dramáticas, o envio dos exploradores a Canaã, a revolta de Coré e a apostasia em Moabe. Essa descrição do êxodo do Egito é o espelho da volta do exílio babilônico, percebida como uma nova entrada na terra prometida. Assim como o povo aprendeu, caminhando no deserto, a praticar a Torá, do mesmo modo precisa de nova aprendizagem ao entrar de novo em sua terra, voltando da Babilônia. As diversas tentativas de entrar na terra prometida em Números prefiguram as dificuldades de restaurar o povo de Israel depois do exílio, segundo a orientação dos sacerdotes do Segundo Templo. A teologia sacerdotal, que por volta de 400 anos antes de Cristo produziu a redação final do Pentateuco, acentua a figura do sacerdote Arão ao lado de Moisés, ambos da tribo de Levi. Descreve minuciosamente a relação entre os levitas, originalmente uma espécie de sacerdotes populares, e os filhos de Arão, sacerdotes aronitas. Estes recebem o monopólio do serviço sacrificial, enquanto seus irmãos levitas assumem os encargos materiais da tenda do deserto, prefiguração do templo. Destaque: a renovação do povo. Toda a geração do deserto se mostrou dura em aprender a lei. Os recenseamentos inicial e final apontam que nos 38 anos do caminho, toda a geração do deserto morreu. Assim é também a situação do povo na volta do exílio babilônico. A incansável solicitude de Deus, apesar da repetida ingratidão do povo.
Deus guia, castiga, perdoa, alimenta o seu povo, combate por ele e lhe dá a vitória. Exalta-se a figura do mediador Moisés. Ele é chefe e mediador, paciente, sujeito ao desânimo, mas ao mesmo tempo generoso e pronto a interceder pelo povo. Um homem sempre fiel que goza a intimidade com Deus. O culto mostra forte aspecto material, quase mágico. Para nós, hoje, esse respeito à materialidade do culto pode corrigir, por um lado, certo puritanismo desprovido de símbolos e, por outro lado, a tendência à profanação ou comercialização dos símbolos sagrados. Os nomes dos israelitas e de suas cidades são registrados pelos redatores depois do exílio no intuito de reconstituir o patrimônio que seus pais haviam recebido antigamente. A pedagogia divina e a experiência religiosa de Israel no deserto tornaram-se um modelo para todos os tempos. Os fatos relatados neste livro foram com frequência recordados no Antigo Testamento e também no Novo. O apóstolo Paulo atribui as crises relatadas em Números no sentido de prefiguração como advertência para nós. O caminho se faz caminhando. A pedagogia divina é uma lição também para nós hoje. Cada conflito nos faz compreender melhor o que Deus espera de nós, desde que caminhemos com nosso Deus. Preparação para a partida do Sinai. Primeiro recenseamento. O Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, na tenda do encontro após a saída do Egito. Ele disse: fazei um recenseamento geral de toda a comunidade dos filhos de Israel, segundo seus clãs e casas paternas, registrando nominalmente, um por um, todos os varões. Dos 20 anos para cima, tu e Arão farão o recenseamento de todos os que são aptos em Israel para sair à guerra, segundo seus exércitos. Tereis a assistência de um homem de cada tribo, chefe da casa de seus pais. Estes são os nomes dos homens que vos deverão assistir. Da tribo de Ruben, Elisur. Da tribo de Simeão, Salamiel. De Judá, Nasson. De Issacar, Natanael. De Zabulon, Eliabe. De José, Elisama e Gamaliel. De Benjamim, Abidã. Da tribo de Dan, Aiezer. Da tribo de Azer, Fegiel. Da tribo de Gade, Eliasaf. Da tribo de Neftali, Aire. Foram esses os escolhidos da comunidade, chefes das tribos de seus pais e comandantes dos milhares de Israel. Moisés e Arão tomaram então esses homens que foram designados e reuniram toda a comunidade para o primeiro dia do segundo mês. Registraram-se nominalmente, segundo seus clãs e casas paternas, todos os de 20 anos para cima. Assim, conforme o Senhor lhe havia ordenado, Moisés fez o recenseamento lá no deserto do Sinai. Me conte nos comentários se você já conhecia esse livro da Bíblia, sabia do recenseamento. Obrigada por assistir, que Deus o abençoe e até o próximo Resumo Falado. E sim, podemos melhorar a nossa vida aprendendo a cada dia, e uma das formas é com a leitura. Eu me chamo Regina e aqui compartilho com vocês as minhas leituras.